Profeta Naum, capítulo 1. Há uma palavra no nosso coração e eu quero compartilhar com os irmãos nesta noite. Os irmãos poderiam, por gentileza, me ajudar nessa leitura, amém? Vamos ler a palavra do Senhor. 1, 2, 3. O Senhor mais uma vez, a parte B. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó do seu. Pai, nós te glorificamos nessa noite, porque a tua presença é real nesse lugar, nós podemos te sentir. Por isso nós te adoramos nesta noite, glorificamos o teu nome, por todo o teu povo que aqui está, que veio única e exclusivamente por tua causa, única e exclusivamente para ouvir a tua voz. Mais uma vez, como tu sempre tens feito, fala conosco nessa noite, repreendemos toda distração, tudo aquilo que não glorifica o teu nome e te pedimos, fala conosco, assim oramos em nome do Senhor Jesus. Podemos assentar, amados irmãos? O texto está na tela e você tem diante de você a sua Bíblia aberta nesse texto. A parte B desse versículo que lemos é um texto bem conhecido de todos nós, costumamos citar bastante esse texto. O profeta Naum, 100 anos depois de Jonas, traz uma palavra de juízo, ele traz uma sentença de Deus. Jonas vem com uma palavra de misericórdia, com uma palavra de renovo. Houve conversão, o povo se converteu. Mas 100 anos depois, caíram na idolatria, caíram no pecado. E Deus traz uma palavra de sentença. Mas junto com esta palavra de sentença, Deus traz uma palavra de refrigério para o seu povo. Deus diz para eles, vai haver restauração. Eu vou trazer vocês de volta. E ele usa esse termo que nós lemos aqui nessa noite, que o Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade. E nessa noite eu quero pensar com os irmãos algumas coisas que o Senhor colocou no meu coração para dividir com você nessa noite. Eu fui muito abençoado, tenho sido abençoado com essa leitura que tenho feito por esses dias e tenho certeza que você também será nesta noite. Eu separei um tema para essa nossa reflexão e eu quero falar no seguinte tema: Deus tem um caminho. Amém? Você pode dizer isso bem forte nessa noite? Diga, Deus. Você pode dizer para alguém nessa noite? Deus tem um caminho. É interessante que no momento da tempestade, no momento de tormenta, a recomendação é que a gente busque abrigo, que a gente busque um lugar seguro, até que aquela tormenta, até que aquela tempestade passe. Mas o profeta traz para nós uma alternativa da parte de Deus. Ele diz, olha, na hora da tormenta, na hora da tempestade, você não precisa se esconder, porque eu tenho um caminho. Irmãos, eu me alegrei muito com esse texto, porque nós vivemos exatamente esse tempo. Tempo de tormentas, tempo de tempestades, tempos de muito aperto, tempos de muita aflição. Mas parece-me, irmãos, que nessa noite eu ainda ouço a voz do Senhor ecoando aqui nessa casa, dizendo, eu tenho um caminho para vocês. E é interessante os lugares por onde Deus nos leva, porque o profeta diz que o caminho de Deus, ele passa pelo meio da tormenta e pelo meio da tempestade. Poderia o Senhor nos levar por outros lugares. Poderia o Senhor nos conduzir por uma situação mais confortável. Mas ele diz que é no meio da tormenta que ele tem um caminho. E sabe, irmãos, é difícil para nós entendermos isso, olhando para as circunstâncias, olhando para tudo aquilo que os noticiários estão dizendo para nós,
e a gente não vê saída, e cada dia tem mais alguém preso, e mais um, e daqui a pouco a gente diz: quem vai sobrar? Mas Deus está dizendo para nós: eu tenho um caminho. Ele está dizendo para o seu povo: eu tenho um caminho. E sabe, domingo me chamou muita atenção o culto que nós tivemos na Alvorada, porque Deus estava sinalizando exatamente isso para aquela comunidade: eu tenho um caminho. Ver aquele povo adorando a Deus, ver aquele povo glorificando a Deus, e você passa pelas ruas, há muito aperto, há muita dificuldade, todo mundo tem medo de sair de casa, e se você andar à noite, um domingo lá, você só vê crente na rua, porque Deus ainda hoje está dizendo: eu tenho um caminho, e Ele te trouxe aqui em bom sucesso nesta noite, para dizer para você que Ele tem um caminho. Ele tem um caminho para nós nesta noite. Olhando para esse texto, eu vejo que Deus se apresenta para nós como um caminho em meio ao caos. E eu fiz uma anotação aqui: a palavra de Deus controla a força do caos. Diga assim: a palavra de Deus controla a força do caos. Abacuque está desesperado com a palavra que Deus traz. Mas depois que ele entende a revelação, ele diz: Deus está no seu santo templo. A palavra do Senhor tem domínio sobre todas as coisas. Não pense, amado, que Deus está com o que desligado, que Deus está desapercebido, que Deus está deixando passar alguma situação. Ele tem controle total, pleno, sobre todas as coisas. Uma outra coisa que eu vejo nesse texto é que, se o caminho é dele, por certo Ele atravessará conosco. Ele está dizendo assim para nós, pastor Maurício: eu tenho um caminho. Mas tenha certeza que Ele não vai apenas sinalizar para nós esse caminho e permitir que nós atravessemos esse caminho. Nós não conseguiremos dar um passo, mas a presença dEle irá conosco. Certa vez, Deus disse: eu não irei, eu vou enviar o meu anjo. Mas o homem de Deus disse: não, Senhor, eu não saio daqui se a tua presença ela não for conosco, para que ela nos dê descanso. A presença do Senhor é contigo em meio a esse caminho de tormenta, em meio a esse caminho de dificuldade. Tenha certeza, você não está sozinho. Você pode glorificar o Senhor nessa noite? Diga assim: eu não estou sozinho. Eu ouvi um pastor contar uma experiência uma vez, que havia uma irmã que morava junto ao templo, e aquela irmã era muito enferma, isso numa cidade do interior da Paraíba, e quase que semanalmente ela mandava um recado para o pastor, e ela dizia: pastor, venha orar por mim, porque eu estou muito doente, estou muito enferma, venha me ungir. E o pastor ia lá, orava por ela, ungia aquela irmã. E em certo tempo, não houve como ela morar na cidade, ela teve que ir para a zona rural. E uma madrugada, ela começou a passar muito mal. E ela sentiu que ia morrer. Não tinha quem chamar, ela estava sozinha, os vizinhos distantes, todo mundo dormindo àquela hora. E ela disse: não tem outro caminho, eu vou chamar por Jesus. E ela começou a gritar: Jesus, vem me ajudar. Jesus, vem me ajudar. E quando ela percebeu que a morte estava chegando, a enfermidade era fatal, ela gritou mais forte. Dessa vez ela gritou assim: Jesus, chega depressa. E quando ela gritou isso, ela conta que aquele casebre foi tomado por uma presença gloriosa, e o mal foi embora, a enfermidade foi embora, e quem estava gritando de dor agora está gritando glória a Deus, aleluia, cantando hinos espirituais, falando em línguas estranhas. Você está no caminho, mas Ele está do teu lado, mesmo que você não esteja vendo, mesmo que você não perceba, chame por Ele, Ele está disposto a percorrer esse caminho por você. Deus tem um caminho, e eu preciso estar consciente disso, irmãos, porque se eu não crer nessa palavra nessa noite, eu não saio mais de casa. O marido da médica disse: eu preciso ir embora do país, não tem jeito. Se nós não crermos que Deus tem um caminho para nós, nós ficamos acuados.
baixamos as portas, ficamos em casa, a gente não sai, mas nós somos o povo que vai dizer para essa nação, que vai dizer para esse povo, que vai dizer para Bom Sucesso: Deus tem um caminho. Nós iremos às praças, nós iremos aos becos, nós iremos às ruas para dizer uma coisa só: Deus tem um caminho. Não adianta, irmãos, com ela, sem ela, com quem está para sair, com quem é provisório, com quem é definitivo, não adianta, irmão. Essa turma não pode nos ajudar, mas há uma palavra de Deus gritando para mim e para você nessa noite: eu tenho um caminho. É interessante, amados, olhar para esse texto e entender que para entrar no caminho da tormenta e da tempestade, eu preciso confiar na direção de Deus, eu preciso confiar, eu preciso crer que Ele é Deus, eu preciso crer que Ele tem o controle, eu preciso acreditar que Ele tem o domínio. Qual de nós aqui, quem de nós, que desejaria andar por esse caminho da tormenta e da tempestade, hein, pastor Sá? Quem aqui diria assim: eu quero andar por esse caminho? Mas o Senhor está dizendo assim: esse caminho é meu. E a gente olha e diz assim: Senhor, mas não tem um caminho melhor? Não tem algo mais fácil? Ele diz assim: esse caminho é meu. Esse caminho é meu. E você vai comigo. E a gente vai olhando dificuldade de um lado, problema de outro, e a gente vai vivendo o que o salmista disse no Salmo 91. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e contemplarás a recompensa dos ímpios. Confie na direção do Senhor. Diga para quem está perto aí: deixa Deus te conduzir, irmãos. É difícil, irmão, porque às vezes a gente não entende. Porque às vezes Deus primeiro complica para depois explicar, e a gente não entende isso. Às vezes Deus primeiro complica para depois explicar. E a gente diz assim: Senhor, está doendo, está difícil, Senhor, por esse caminho não. Mas Ele disse: você vai chegar, porque eu estou contigo, eu vou contigo. Confia, acredita. É como a criança, irmão, que você toma nos braços e para onde você leva ela vai. Porque ela não tem poder de decidir, ela não sabe se orientar. Meu irmão, se joga nas mãos do Senhor e deixa Ele te levar, deixa Ele te conduzir. Irmãos, às vezes Deus fala coisas conosco que a gente fica: meu Deus, mas como é que vai ser isso? Eu não vou conseguir, não vai ter jeito, não vai ter solução. Ele diz assim: esse caminho é meu. O pastor sempre tem relatado para nós aqui quando entrou nessa propriedade. E Deus disse para ele: toma posse. Ele marchou. E hoje, 17 anos depois, nós estamos aqui dando glória a Deus nesse tempo. Porque alguém, sem ter dinheiro na conta bancária, confiou que Deus tem um caminho. Você acredita que é dessa forma com você nessa noite? Então acredite, irmão, não resista, se entregue a Ele, diga: Senhor, conduz, vai na minha frente, me leva, chorando, sofrendo, gemendo, mas a vitória vai chegar, a vitória vai chegar, a vitória vai chegar. E eu quero estar pronto para receber de Deus esta vitória. Andar no caminho de Deus é abrir mão de olhar para as circunstâncias. Pastor Maurício, que é o nosso ator mor, me ajude aqui, vem cá. Ele é o nosso ator mor aqui. Você está no caminho de Deus. Fica nessa ponta aqui. Glória. Eu vou pedir que a igreja me ajude. Aleluia. Eu vou dizer algumas palavras e ele está andando no caminho e você vai gritar as palavras que eu vou dizer. Vai andando devagarzinho. Grita assim: crise. Fala para ele assim: olha a crise. Fala assim: olha a violência. Mas ele está no caminho de Deus. Diga assim: desemprego, enfermidade. Mas ele está no caminho de Deus. Quem está no caminho de Deus não titubeia, irmão. Quem está no caminho de Deus não para dizer assim: o que estão dizendo aí? É crise, é violência? Eu não quero nem saber. Eu vou andar, eu vou andar, eu vou andar, eu vou andar, eu vou andar. Obrigado, pastor Maurício. A Bíblia diz que Abraão foi fortalecido na fé, não foi murmurando, não foi falando da Dilma. Abraão foi fortalecido na fé, dando glória a Deus. E se eu fosse você, eu liberava todas as glórias que eu trouxe para esse culto nesta noite, porque Deus está dizendo para mim e para você nesta noite: ei, eu tenho um caminho. Se andar no caminho de Deus, irmão, as dificuldades estão aí, as circunstâncias estão aí, irmão.
Jesus um dia vem andando, irmãos. Olha, pastor Samuel, onde ele foi arrumar um caminho por sobre as águas. E alguém disse: se és tu, manda-me ter contigo. E ele disse: vem. E a Bíblia diz que Pedro vai. E quando Pedro vai, acontece algo inacreditável com ele. Ele reparou, diga assim, ele reparou na força do vento. E quando ele reparou na força do vento, a Bíblia diz que ele começou a afundar. O segredo está aí, a receita está aí, é não reparar na força do vento. Porque todo lugar que a gente vai, o assunto é esse. Na TV não tem outro assunto. No hospital não tem outro assunto. Na fila do banco não tem outro assunto. Então o que eu vou fazer? Eu vou andar no caminho de Deus. Eu vou confiar, eu vou crer. Tenha certeza, tem muita gente que não está aqui hoje, porque senão hoje, pastor, à noite está difícil, está complicado. Mas nós estamos aqui porque nós estamos andando no caminho de Deus, irmãos. Nós escolhemos nessa noite a melhor parte. Andar no caminho de Deus é ter a certeza de que Ele vai na frente para garantir a vitória. Abraão é o maior exemplo disso. Veja o caminho que Abraão andou, de sua casa até Moriá, sabendo que ia ter que matar o filho. Que viagem difícil. Creio que de toda a sua peregrinação foi a viagem mais difícil. Foi o trajeto mais difícil que Abraão já fez. Olhando para o filho da promessa, para o seu queridinho. Tanto é que Deus disse a ele: eu quero o teu filho, o Isaque, a quem tu amas. Porque quando Deus disse o filho, certamente a luz acendeu e ele disse Ismael. Ele disse: aquele a quem tu amas. E meu amado Abel, ele está andando com o Isaque. Isaque é inteligente, ele já é um jovem, já é um adolescente. Ele entende que eles estão indo sacrificar, adorar a Deus. Papai, aqui tem lenha, aqui tem cutelo, tem fogo. Mas será que o senhor não está esquecendo nada, não? Porque nós vamos para o culto. Deus proverá para si o cordeiro. E continuou. Creio que não havia muita conversa, creio que ele caminhava em silêncio, refletindo. Como vai ser isso? E agora? E ele tem um problema maior. O que ele diz para Sara quando ele volta para casa? Porque ele saiu de madrugada, ele não disse o que Deus o havia mandado fazer. E ele prepara o altar, ele coloca Isaque, e diz a Bíblia que quando ele vai imolar, bradou dos céus uma voz. Você conhece o texto. E a Bíblia diz que quando ele ouve essa voz, atrás dele, o que havia lá? Havia lá preparado um cordeiro. Se aquele cordeiro lá estava preparado, é porque alguém havia chegado primeiro. Vou dizer novamente, porque teve gente que não pegou. Se aquele cordeiro estava lá preparado, é porque alguém havia chegado primeiro. Eu tenho uma boa notícia para você, meu irmão. O caminho está difícil, está espinhoso, mas fica tranquilo, ele chegou primeiro. Ele chegou primeiro. Ele chegou primeiro. Ele chegou primeiro. E aquilo que você precisa, aquilo que você necessita, não tem como, não vai dar. Diga para quem está do lado aí, já está lá, irmão. Já está lá, pastor Samuel, já está lá. Se Abraão fica pelo meio do caminho, se Abraão para na subida, meu irmão, se você parou, se você sentou para descansar um pouco, levante-se e comece a caminhar novamente. Entre no caminho de Deus novamente, porque a tua provisão já está preparada por Ele. Deus já preparou tudo, porque Ele tem um caminho, Ele tem saída, Ele tem recurso, Ele tem solução. Irmãos, a nossa vida como crente
é uma vida de aventura, e o pastor Maurício está sempre dizendo para nós, vamos orar, vamos orar, vamos orar, andar no caminho de Deus é isso mesmo, a cada dia a gente vai experimentando a provisão de Deus, o caminho está difícil, aí Ele vem, dá um presentinho para nós, para dizer assim, eu estou aqui ainda, eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui, eu não te deixei sozinho não, Ele mostra alguma coisa para nós, Ele diz assim, eu estou aqui, eu estou com você. Se você já assistiu a uma corrida, irmão, os corredores profissionais têm aquela corrida do final do ano, todos os amadores saem na frente, né? O Batman, sai todo mundo na frente. Os profissionais vão passo a passo, né? Quando chega na reta final, aí os quenianos disparam. Eles disparam. Porque eles podem ver que há uma linha de chegada. Está perto. Eu tenho uma notícia para você. Está pertinho, irmão. Então se anima. Se anima. Ainda tem energia aí. Ainda tem. Você não usou toda a energia. Você ainda não gastou toda a força. A linha de chegada está ali. Então dá uma disparada, meu irmão. Dá uma disparada e vamos andar. Vamos caminhar. Porque Jesus vinha aí. Mas enquanto Ele não vem, nós vamos viver aqui de fé em fé, de glória em glória, de vitória em vitória. Tudo parece que não vai dar, que vai acabar, e é só notícia ruim, e é tanta coisa que não presta, mas a igreja prossegue no caminho de Deus. Você que está aqui hoje, prossegue no caminho de Deus. Então, nesta noite, Ele te trouxe aqui para dizer, não olhe para a tempestade, não olhe para o vendaval, não olhe para o furacão, ande no meu caminho. Quantos querem andar no caminho de Deus, irmãos? Eu quero continuar andando nesse caminho. Deus nos chamou para andar nesse caminho. Esta promessa é fiel. Esta promessa é verdadeira. E se você não parar, haverá vitória de Deus para você. Deus tem um caminho para você. E eu não sei para quem eu estou falando aqui essa noite, mas com certeza estou falando para alguém que o Espírito Santo trouxe aqui, que veio a esta reunião, dizendo assim, acabou, vou largar tudo, vou largar a fé, vou largar a igreja. Ele está dizendo para você, eu tenho um caminho. Sabe, irmãos, quando nós estamos na casa de Deus, nós somos renovados, nós somos fortalecidos, oportunidades surgem. E essa noite é uma noite de oportunidades de Deus para mim e para você que estamos aqui, porque às vezes a gente pensa que tudo acabou, às vezes a gente pensa que está cercado, às vezes a gente pensa que agora Satanás conseguiu vencer, mas o Senhor nessa noite levanta a bandeira da vitória e diz, eu tenho um caminho, eu tenho uma saída. Meu irmão, esteja atento, o telefone vai tocar, alguém vai te chamar, alguém vai gritar o teu nome, porque Deus tem um caminho. E sabe, irmãos, às vezes vem de onde a gente menos espera, de onde a gente não conta, e é lá que Deus faz manifestar o caminho deles para nós, e eu creio que é assim que Ele fará na minha e na tua vida nesta noite. Hoje eu vim dirigindo um carro aqui, que conversando com alguém, falei assim, rapaz, e aí, como é que vai ser? Ele disse assim, pastor, esse carro é seu. Eu disse, mas não tem dinheiro. Ele disse, mas é seu. Então eu disse, é meu mesmo. E eu vim dirigindo ele hoje, porque Deus tem um caminho, irmão. E nós precisamos acreditar, irmãos, que nós não podemos ficar olhando para as notícias da Folha. Nós não podemos. E a cotação, como é que está? Vai ou não vai? E aí, meu irmão, deixa esse pessoal. Isso é lá. As normas que regem o reino são diferentes. A norma que rege a tua vida é diferente, irmão. A norma que rege a minha vida, a igreja do Senhor, ela é diferente. Nós olhamos para o alto, nós olhamos para o céu. Tem alguém que já acorda de manhã, abre o computador, como é que está a bolsa? Nós abrimos a palavra e lemos o que o salmista disse, elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E alguém olha para nós, irmãos, e não entende, porque a Bíblia diz que Isaac, no ano da seca, semeou e recolheu quanto? Você lembra? 100, diga, 100 por 1. Você sabe por quê? Na crise, Deus tem um caminho.
Você crê nessa palavra essa noite? Na crise, Deus tem um caminho. Então, quando a tempestade, pastor Maurício, ela se coloca diante de nós, nós temos duas alternativas, nós temos dois caminhos diante de nós. Ou nós vamos entrar pelo caminho, que é o caminho natural da tempestade, que vem para destruir tudo, para derrubar, para arrasar com tudo, e entrar nesta imensa multidão que está vivendo um grande pessimismo. Nada vai, pastor Maurício já disse que está fora, nada vai, nada está bom, nada presta, se está calor não presta, se está frio não presta, se é a presidenta não presta, se é o presidente não presta. Ou nós podemos entrar pelo caminho de Deus. Aleluia! Que diz assim, os meus pensamentos são mais altos que os de vocês. Os meus caminhos são mais altos. Aleluia! E eu tenho para vocês, nesse caminho, planos de paz, para vos dar o fim que desejais. Em nome de Jesus, irmão, entra no caminho de Deus. O caminho de Deus, irmãos, é o caminho que vai na contramão. O caminho de Deus é a última reflexão que eu falei aqui com os irmãos. Ele vai na contramão, porque o caminho de Deus é mandar o profeta comer na casa de uma mulher que está se preparando, porque ela está morta de fome. Mas Deus diz assim, vai na contramão, pega esse meu caminho. A Bíblia diz que quando ele chega lá e ele ministra uma palavra, ele comeu, a casa dela comeu, durante muitos dias, até que viesse chuva sobre a terra. Irmãos, a igreja, para viver na terra, precisa tomar a contramão. E de encontro a toda a palavra que está dizendo aí, vamos comer e vamos morrer. A palavra de Deus no seu caminho é, vamos comer, vamos nos fartar, e alguém olha e diz assim, rapaz, a crise está aí, mas você está gordinho. A crise está aí, mas você está bonito. A crise está aí, mas você está comprando casa. A crise está aí, mas você está sendo abençoado. Eles não sabem, irmãos. Nós temos a senha, nós temos o segredo, precisamos, irmãos, ir para as redes sociais, não para compartilhar as misérias, fora esse ou fora aquele. Precisamos ir para a rede social para compartilhar o seguinte, Deus tem um caminho, 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 Deus tem um caminho. E ele te trouxe aqui para dizer, pregador, o senhor está repetindo isso, é porque foi isso que ele falou comigo, e é isso que eu quero falar para você, para te animar, para levantar o teu astral nesta noite, dizendo para você que Deus tem um caminho. Eu creio, irmãos, que esse tempo é tempo de viver o melhor de Deus. Eu creio que esse tempo é tempo de desfrutar as bênçãos que Deus está derramando sobre o seu povo. Mas eu preciso entrar no caminho de Deus.